No vídeo a gente vai conversar se a história do autor, se a vida do autor deve ser vinculada às suas obras. Isso daqui é um teste, é meu canal no YouTube, que está disponível para você assistir e maratonar esse canal maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Ferreira, sou um futuro professor de letras, apaixonado por licenciatura, e aqui nesse canal eu trago discussões sobre literatura, sobre meio acadêmico, sobre a minha vida. Na verdade, são conversas que eu tenho comigo, que eu trago em vídeo aqui para vocês, onde os comentários estão abertos para você dar a sua opinião, dar a sua visão. E o vídeo de hoje, ele está sendo regravado, porque o primeiro eu não achei que eu fiz jus ao tema, por ser um tema que mexe em pontos de gatilho de muitas pessoas, como racismo, transfobia, preconceitos em gerais, né, crimes em gerais. Então eu decidi regravar. Normalmente eu não faço isso, mas eu decidi regravar para que fique muito claro a minha opinião, tá? Mas quem sou eu para poder dar opinião? Eu já falei um pouquinho mais, né? Já falei um pouquinho mais em outros vídeos. Eu sou um estudante de letras, eu sou apaixonado por literatura desde muito novo, quando eu comecei a ter a oportunidade de estar na biblioteca da minha escola, que eu estudava na época, e ter contato com os livros. E naquela época, né, vamos dizer assim, há praticamente 22 anos atrás, não se falava sobre a vida dos autores, como se fala hoje em dia. Hoje em dia é muito mais pautado, né, porque com o aumento das redes sociais, né, com a difusão de conteúdo que está tendo nessas redes sociais, hoje a gente tem contatos mais próximos com os autores, né? Nem que seja por uma DM, um comentário em foto, em vídeo, né? A gente consegue ter um pouco mais desse contato, coisa que há 22, 23 anos atrás isso não acontecia, né? Os autores publicavam os seus livros, suas obras, e a gente sabia através daquela parte de dentro do livro que falava um pouquinho, né, um resumo, né, uma síntese sobre a vida do autor. E aí eu te pergunto, como a gente lia muito, né, eu lia muito naquela época, será que eu imaginava o que esse autor fazia na sua vida em particular? Obviamente não, porque o meu intuito naquela época era só saber do livro, né? Pegar o livro e ler. Era uma leitura que não era contextualizada em um pós, né? Era só aquele fragmento, li, pronto, terminei o livro, parto para outro, e por muitas vezes pegava a continuação se a história me tocasse, né? Então, assim, era uma leitura muito básica. Só que com o tempo eu fui desenvolvendo um pouco mais esse lado leitor e me aprofundando mais nesse quesito literatura. E aí eu fiz, né? Eu só não finalizei uma faculdade de história, e lá eu me apaixonei por historiografia, né? Essa busca por informações, essa busca por história. E eu lembro que eu tive um primeiro choque, que era sobre o Monteiro Lobato. Quando eu descobri que, se a gente for olhar a trajetória de vida dele, a gente pode dizer que o Monteiro Lobato é uma pessoa racista, né? E isso, nossa, na época me doeu pra caramba. Hoje em dia eu já tô mais batizado, eu acho, dessa dor, né? Batizado? Não. Já tô mais... Já tenho um escudo maior pra essa dor. Então, assim, na época me doeu muito, porque... Vamos lá, vamos refletir sobre o Monteiro Lobato. Gente, as histórias do Sítio do Capão Amarelo, pra mim, sempre foram obras-primas. Eu lembro de ter lido elas, né, muito novo. Muito novo. Assim, uns 8, 9 anos de idade. Porque teve um projeto de leitura na minha escola, da época que eu estudava, e era sobre o folclore e sobre os povos, né, povos que habitavam em regiões rurais.
Então, Monteiro Lobato, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, combinava super com aquilo. Deixa eu só dar mais um golinho aqui no café, que o café tá muito bom. Então, assim... eu tava muito, assim... Na felicidade de poder conhecer o folclore. Então, nossa, os livros do Monteiro Lobato... Eu lembro, assim, eu tenho a sensação de ter devorado esses livros. E ter descoberto isso foi péssimo. Mas vamos lá, vamos pegar. Se você não leu, você viu, né? Você que é geração 90, aí você viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passou por muitos anos na Globo. Passou, reprisou de novo. Então você deve ter contato. Se não, se você é uma pessoa mais nova, dá uma pesquisada no Google e vê o que eu tô falando. A gente tem dois personagens que são pessoas negras, pretas. E aqui eu tenho que fazer um parênteses para esse vídeo não sair de contexto. Quando eu digo pessoas pretas, não é de uma forma pejorativa. Então, tem dois personagens que são pessoas pretas. Que é a tia Anastácia e o tio Barnabé. Espero não ter falado o nome errado de nenhum. Tia Anastácia mesmo, né? E eles são serventes daquele sítio. Por mais que tenha a questão afetiva da Narizinho, do Pedrinho, da Emília, até mesmo dos animais falantes, né, os animais que de certa forma são humanizados ali na história, né, o Visconde Sabugosa, que é um espantalho. O local que está inserido a tia Anastácia e o tio Barnabé são um local de serventia. Tanto que tem esse título de tio para trazer essa afetividade que mascara uma certa intenção, né, que a gente vai chegar a uma conclusão dessa intenção. Então eles são locais de serventia. E por diversas vezes a gente vê que os dois se abdicam da sua vida pessoal em prol do seu trabalho, porque o trabalho deles é como se fosse a família deles. E eu já fiz um vídeo sobre trabalho, mas eu acho muito válido a gente tocar nesse ponto. Que o trabalho não tem que ser nossa vida. Sabe? Não é porque a gente tem amor à profissão, amor ao trabalho, que ele tem que ser essa parte de nos abdicar. Infelizmente, estamos localizados em um mundo capitalista, mas vem comigo. Se a gente analisa que esses personagens estão inseridos somente em situações de serventia, o que isso na semiótica diz? São personagens com peles pretas, pessoas negras, que servem a pessoas brancas. E aqui, como uma pessoa branca falando pra vocês, isso é muito estranho. É muito estranho porque não tem nenhum outro personagem de serventia dentro daquele sítio. Fora tem. E eu até lembro que na representação do audiovisual, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele tem outros personagens que rondam ali, outros personagens de serventia, né? Outros trabalhadores que, como posso dizer, eles têm tons de pele mais escuros, tá? Eu lembro disso, eu tenho essa visão muito clara, que alguns outros personagens secundários, até personagens, né, terceiros personagens, eles têm esse tom de pele sempre mais escuro. Os personagens mais brancos são a avó dos meninos, que agora eu esqueci o nome dela, Dona Benta, que também era um termo por muito tempo vinculado a pessoas de poder. E quando eu digo poder aqui, eu não estou dizendo poder financeiro, mas sim poder social, de status. Então, essa senhora que por muitas vezes não passou pelo preconceito, não teve recortes minoritários, então, recortes majoritários,
marginalizados, ela não estava inserida nessa margem da sociedade, ela era o centro dessa sociedade. Então, isso tudo perpassa na minha cabeça quando eu penso hoje em dia sobre, né, sobre o Sítio Pica-Pau Amarelo. Tanto que, pode ser até uma brisa, mas peraí. Se a gente for pegar a ótica, a Narizinho não, perdão, a Emília é uma boneca de pano, correto? E existem bonecas de pano, eu vou até dar uma pesquisada aqui pra trazer essa imagem pra vocês. Opa, tremi a câmera. Mas existem bonecas de pano, que é um tipo de boneca de pano que elas são de origem africana. E elas são com tecido de cor preta. Mas a Emília, qual que era a cor de tecido dela? Vamos ver se aqui eu esqueci o nome, gente, peço perdão. Eu já fiz até eu já até participei disso. A Bayomi, que são bonecas típicas e são extremamente antigas, né, feitas aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ó, vamos ver se dá pra ver. Tá vendo? São bonecas com tecido preto. E aí a Emília, qual que é a cor dela? E quem fez a Emília? Então vivia nesse local, né? Deixa eu botar aqui Emília pra vocês que são muito novos, não tem essa visão, né? Talvez não tenha esse conhecimento. Ó. Ah, mas a atriz era branca. Sim, não tô culpando a Isabel Isabel, né? Isabela Drummond. Não tô culpando ela, tá? Mas a gente começa a refletir quando a gente tem um contexto a mais da história. A gente começa a refletir que não é por acaso. Que a semiótica, ela diz, pra quem não sabe, a semiótica, ela não analisa, a gente não pode analisar as coisas somente pela forma verbal, né? Tanto escrita quanto falada. A gente não pode. A gente tem que analisar tudo de uma forma geral. E tudo nos diz algo. Então a semiótica, ela traz isso, né? Que ela não só se firma no modo escrito ou falado. Para ela, não é somente através das letras que passa-se uma mensagem. Então, quando a gente começa a ligar esses pontos, a gente se encontra nessa questão da supremacia branca. Que a Dona Benta, ela é Dona Benta, já tem esse termo do dona. Consequentemente, os netos dela são pessoas brancas, por mais que o tom de pele às vezes pode soar como mais queimado de sol, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Vou botar aqui personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo pra gente, né, ter essa... né? Olha aqui, já até me ouviu, ó como que o Google é bom. Ó, né? Ó, são os personagens aqui. Todos eles do Sítio Pica-Pau Amarelo sempre são dois opostos. Ou são pessoas brancas, ou são pessoas pretas, né? Eu não lembro de ter outras racialidades envolvidas nesses autores. E quando a gente fala do livro, também. Do livro, não tem uma descrição de personagens de tom de pele branco. Tipo assim, tudo bem, fala que a Dona Benta é uma senhora. Tô tentando buscar aqui na memória. Uma senhora de cabelos brancos, né, cabelos grisalhos, branca como a neve, muito fofinha, muito delicada. E o tio Barnabé e a Anastácia são descritos como personagens de tom de pele escuro. Porque até então, se a gente for ainda pensar no período escravocrata, talvez passou por uma censura e aí teve que colocar tons de pele escuros. Sabe, é só teorizando coisas, tá?
Mas aí eu fiquei nesse questionamento e vou dizer pra vocês do porquê que eu lembro quando eu descobri isso, eu não consegui olhar pro Sítio Capão Amarelo realmente. Hoje em dia não é uma leitura que eu faça por diversos motivos. Por quê? Por conta dessa questão da questão que Monteiro Lobato é um autor racista. Ele é um autor, gente, e não tem, não sei o que, não tem pessoa que me diga o contrário, porque se a gente vai pesquisando as histórias, as entrevistas, o que aconteceu, a gente chega a essa conclusão, tá? A gente chega a essa conclusão. E porque não é uma leitura que se fala mais comigo, não é uma leitura que eu leio e abraço essa leitura. E aí que tá a resposta do começo do vídeo. É praticamente 15 minutos de gravação aqui, agora que eu tô dando essa resposta. A vida do autor conta pra gente popularizar a história. Quando eu digo popularizar, eu digo na questão de divulgar, de falar sobre, de trabalhar sobre essas histórias, divulgar mesmo, utilizar essas histórias, essas obras. Mas Daniel, eu tenho que pesquisar sobre tudo que eu estou usando. É o básico. É o básico. Sabe por que é o básico? Eu vou ser bem sincerão aqui agora. Deixa eu molhar meu bico pra poder passar o papo. Vamos lá. Quando a gente fala sobre literatura, a gente está falando sobre movimento. Quando a gente fala sobre narrativa, a gente também está falando sobre movimento. A literatura, a escrita e a recepção dessa escrita, independente se ela vai ser adaptada para um audiovisual ou não, ela é movimento. Um livro, eu posso escrever diversos livros, mas ele só vai ter a função dele se alguém, para além do autor, ler. Então, assim, eu posso pegar aqui e escrever diversos livros que eu vou estar executando o gênero dele, mas a utilidade desse gênero não vai ser sentida, não vai ser aproveitada. Então, se eu estou falando de movimento, eu tenho que ter consciência desse movimento que eu faço. E como assim? Gente, eu tô muito fora nessa questão de movimento porque eu tava fazendo um trabalho sobre isso. Se eu quero, enquanto... Vamos fazer o primeiro recorte. Enquanto um professor, uma educação antirracismo, anti-homofobia, anti-transfobia, anti-preconceitos, eu preciso conhecer aqueles autores que eu estou usando com os meus alunos, mas não conhecendo cara a cara. Quer uma dica fácil? Google. No Google é só você jogar o nome do autor e reportagens. Se o autor tiver cometido algum crime na atualidade, gente, a gente está no mundo que a divulgação de crimes é feita de uma forma extremamente rápida. Extremamente rápida e fácil de acesso. Então, se a pessoa cometeu algum crime, porque preconceito sim é crime, você consegue achar facilmente. Claro que na questão do Monteiro Lobato é um senso comum literário, tá? Através de estudos de literários, de teóricos da literatura, que chegou-se a essa conclusão, por conta de todos esses pontos que eu abordei no começo do vídeo. Então, quem não quer exercer preconceito enquanto literário, não utiliza Monteiro Lobato, porque se concretizou isso. Então, eu enquanto professor, eu não quero causar desconforto nos meus alunos, porque para quem está indo para o meio acadêmico e quer trabalhar com educação, saiba que o jovem, ele busca informação muito mais rápida que nós. E olha que eu tô falando como uma pessoa de 31 anos. Mas vamos mudar um pouco.
O aluno, ele consegue buscar muito mais informações, muito mais rápidas que o professor por diversas vezes. Então, ele vai chegar a essa conclusão. E isso pode afetar ele de alguma forma. Então, se eu, Daniel, quero uma educação antipreconceituosa, é meu trabalho. É meu trabalho. Então, o que eu faço atualmente? Eu pego e jogo no Google. Fulano de tal, não sei o que. Vou dar uma pesquisadinha na história de vida da pessoa. Com certeza, em algum site, chuta até os 6 primeiros sites, vai ter alguma coisa falando se a pessoa foi transfóbica, se a pessoa foi homofóbica, se ela foi racista, se ela foi... Enfim, vai tá lá. Confia. Vai porque eu fiz isso e é fácil. Vamos falar sobre algo mais atual e eu vou mostrar pra vocês que a minha teoria é válida. Vamos pesquisar sobre a JK. Essa queridona. Vamos lá, notícias. Botei aqui o nome dela no Google, notícias. Polêmicas e abandono do elenco Harry Potter. A autora de Harry Potter volta a atacar pessoas trans. Tá vendo? É o segundo. É o segundo, gente. É o segundo tópico, Em novo deboche anti-trans, J.K. Rowling celebra a decisão que define mulher pelo sexo biológico no Reino Unido. Agora me fala se isso foi difícil. Gente, menos de 1 minuto eu achei. Então, por exemplo, se eu quiser usar o Rafael Montes, que possivelmente eu posso usar porque Rafael Montes tem uma carga literária maravilhosa. Eu dou um Google, pesquiso. Eu vou saber da vida dele, eu sei que ele é casado já faz tantos anos com um cara lindo, ele também é lindo. Que ele é um ativista social das causas LGBTs. Vou pesquisar coisas, e se tiver coisa criminosa, eu vou saber também. Porque, gente, a gente tem que tirar essa visão de que crime fica escondido. Não fica. Então, por exemplo, aqui, a autora de Harry Potter volta a atacar pessoas trans, não é real. CNN Brasil. Só abrir o site. Abrir, ler a matéria e falar, tá, não vou usar Harry Potter. O que é uma dor para muitas pessoas, tá? Eu confesso que eu nunca fui apegado a Harry Potter. Confesso que na época eu fiquei mais apegado a Crepúsculo do que Harry Potter. Então nunca foi um Marte, sabe? Nunca foi uma dor pra mim. Pra mim, eu acho que essa mulher tem que pagar pelos crimes que ela tá cometendo. Aqui, na reportagem, 1 minutinho que a gente lê. J.K. Rowling, de 59 anos, autora da saga de livros Harry Potter, compartilhou uma mensagem transfóbica em uma rede social nesta quinta-feira, 11. A escritora, que já é conhecida por falas do tipo, comparou mulheres trans à magia e disse que elas são inexistentes. Preciso demais. Mas Daniel, eu preciso usar o Monteiro Lobato. Vou te provar que não precisa. Eu, Daniel, não sou tão fã de usar ChatGPT. Eu uso para determinados pontos e eu vou te provar que ele é bom para alguns sentidos. Tá? E que é possível usar o ChatGPT nesse quesito. Eu vou ativar minha voz aqui do ChatGPT. Chat, diga para mim autores que utilizam o folclore brasileiro em seus livros. Me dê sugestões de leituras para crianças que trabalham o folclore brasileiro, priorizando autores nacionais atuais. Aí tá escrevendo aqui meu texto. Pronto. Ricardo de Azevedo, Maurício Veneza, Elias José, Ana Maria Machado, Regina Dumont, Câmara Cascudo, que tem também. Inclusive, ele é um dos maiores folcloristas do Brasil. Eu utilizei ele para minha monografia, tá? Tem que dar uma pesquisadinha mais a fundo, mas eu não achei nenhuma situação. Se vocês acharam, comenta aqui. Mas eu não achei. E até perguntei isso pro meu orientador.
Tem um monte, gente. Tem um monte. Um monte. Então, assim, o ChatGPT trouxe, recolheu essas informações pra mim, montou. Vou usar isso aqui num slide? Obviamente não. Mas eu quero pesquisar um pouco mais. Eu vou procurar, por exemplo, procurar aqui, ó. Menina Bonita do Laço de Fita, que fala sobre diversidade cultural. Quer trabalhar sobre diversidade cultural. Inclusive, até um livro que a gente usa na educação infantil. Que é um livro que se fala sobre diversidade cultural. A menina é uma menina preta lindíssima e fala sobre a questão do cabelo, né? Então eu posso falar sobre diversidade cultural. Eu sei que a Ana Maria Machado também tem outros livros que principalmente abordam a questão folclórica. Tendo que, ó, eu vi um do Curupira, que eu não conhecia essa autora, mas eu vou atrás de conhecer. Regina Dumont. Tem Pequenos Mitos e Lendas Brasileiras, que traz versões acessíveis da história do Curupira, do Saci, da Yara, entre outros. Vamos pesquisar sobre ela? Aqui, ó, vamos dar um Google, pesquisar sobre ela, para vocês verem que é palpável. Deixa eu apagar aqui. Eu ainda tomo Regina Drummond. Aqui, ó, a autora. Autora de muitos livros, contadora de história e tradutora. Tem o site dela, tem a biografia. Será que vamos ver se eu acho alguma notícia problemática? Ela é parente do Carlos Drummond. Nossa, como eu não associei isso? Olha, lançou livro infantil sobre a pandemia. Interessante, olha, uma pessoa boa de se usar. Entendeu? É isso que eu falo, gente. Se a gente quer, a gente só dá um jeitinho de pesquisar no Google, a gente consegue achar informações. Vou pesquisar os livros dela pra gente ver aqui. Livros. Quando Tudo Muda, O Passarinho. Nossa, tem bastante livros. Tem um sobre lobisomem. Nossa, tem bastante livros. Bastante livros. Bastante livro. Realmente, ela tem a questão do místico envolvido. O Explorador e o Curupira. Os Cabelos da Yara. Ela tem realmente... Ela brinca muito com esse mundo mágico. Gostei. Vou até deixar aqui salvo para eu dar uma olhadinha melhor. Então, gente, vamos lá. A resposta é... A resposta à pergunta: a vida do autor conta para eu utilizar ou não seus livros, suas obras? Sim. Sim. E sabe uma coisa que as redes sociais facilitaram para mim? Descobri os autores que eu gostava, que eu poderia ler, que não concordam politicamente com o que eu penso. E eu faço questão, pode parecer uma visão extremista, mas não é, gente. Porque se o autor é de direita e tá tendo um discurso de esquerda nos seus livros, fique atento. Sabe? Então, se uma autora que... Vamos voltar ao caso da J.K., que fala sobre um mundo místico, um mundo, assim... incrível, diverso. Harry Potter, o mundo do Harry Potter, o ficcional ali, é bom. Tem várias saídas que dá pra fazer, extrair várias coisas em questão de criatividade. Mas não bate com ela ser transfóbica. Não bate. Porque se eu tô falando de um mundo que luta contra o mal e a pessoa está causando mal a outra pessoa, não faz sentido pra mim. Perdão, não faz. Não sei se pra vocês faz, mas pra mim não faz. Se eu estou abertamente falando que tem que derrotar o mal, que o mal não é bom, e a pessoa causa transfobia, que causa o mal em outras pessoas, por mim cai por terra. Sabe? Por mim cai por terra. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro meu posicionamento, porque isso é um tema que dá pra se debater, dá pra tirar muito debate desse tema. Até uma recomendação pra você que quer
fazer um debate em sala de aula, dá pra poder fazer um debate sobre isso, e um debate que vai render muito. Então, o vídeo vai ficando por aqui. É muito duro a gente pensar que existem pessoas... Duro não é nem duro. Ter uma realidade na cara. É ter uma realidade muito próxima. A gente saber que ainda existem autores que teriam uma perpetuação literária por muitos anos, que cometem crimes porque não querem entender o quão nosso mundo é diverso e o quão a sexualidade, o gênero, a cor da pele não é do cunho de opinião deles. Entende? A minha sexualidade, o meu gênero, não é do seu cunho pra você debater. Sabe? Política, sim. Política a gente pode debater. Mas quem eu beijo, quem eu transo, não. O meu tom de pele. Você entendeu, né? Acho que você entendeu. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O canal tá dando umas modificadas, tá? Eu já não enquadro mais ele como um videocast. Então, vocês vão perceber que agora pra frente vai ter um pouquinho mais de pós-produção, mas eu vou sempre tentar não fazer tantos cortes. Vou tentar deixar a conversa mais fluida possível, porque eu acho que isso é o gostoso de assistir um vídeo. Quando o vídeo tem muito corte, eu perco a vontade de assistir e de produzir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser me acompanhar em outras redes sociais, eu tenho TikTok e Instagram, aonde no TikTok eu produzo conteúdo literário. E no Instagram eu sou low profile, mas eu posto umas fotos bonitas. Tá bom? Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? Deixe seu curtir, isso ajuda muito. E os comentários estão abertos pra você trocar uma ideia comigo, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo vídeo. E se cuida. E faz uma coisinha por mim. Leia pelo menos 10 a 15 minutinhos por dia. Isso vai mudar muito, mas muito o seu hábito de leitura, tá bom? Se você conseguir ler 1 hora, beleza. 2, maravilhoso. Mas começa lendo de 5 a 15 minutinhos. Vai mudar muito o seu hábito de leitura. Eu ainda posso fazer um vídeo mais sobre isso, tá? Vou fazer, prometo. Então, beijo, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau!